Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre da safra 24-25. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores e equipe de RI. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Os participantes poderão escolher qual idioma da apresentação desejam visualizar. Na parte superior da tela, duas abas aparecerão com as opções. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pelo estarem na conferência da São Martinho relativo ao terceiro trimestre. Vamos iniciar aqui as nossas discussões no slide da página 3. Aqui tem um pouco a agenda que a gente está propondo. A gente vai começar a falar um pouco da produção, do encerramento da safra e o encerramento do milho que deve ocorrer agora nesse mês, destaques financeiros, a margem por produto, o nosso custo caixa, é, a estratégia de comercialização dos produtos, operação de milho, os preços de açúcar e, por fim, aí, o mercado de etanol. Bom, a gente encerrou a safra agora em meados de dezembro, né? A gente foi bastante impactado aí pelas queimadas que ocorreram em agosto, como a gente já divulgou via fato relevante, já falamos um pouco no call passado. Então, o resumo aqui, a gente teve uma queda de moagem da ordem de 5%, uma queda de produtividade em 7%, fechando em 79 toneladas por hectare. É, o, A- Porém, o ATR que a gente conseguiu foi um pouco melhor que a safra passada, o que fez a gente fechar ali com o ATR produzido 1,6% a menos do que o ano passado. O volume de processamento de milho, a planta, por outro lado, está indo muito bem. A gente passou a parte de comissionamento no ano passado e esse ano já está operando aí na capacidade total. Até o momento, até o fechamento de dezembro, nós tínhamos processado 402 mil toneladas de milho, 21% acima do ano anterior e deve estar fechando aí dentro do guidance nosso, que é próximo a 500 mil toneladas até o final desse mês. O ATR produzido melhorou ainda mais do que o milho processado em si, por conta da melhora de eficiência também na conversão do milho em etanol. Nos dados de produção finais, né, a gente tem aqui uma queda na produção de açúcar de 9%, saindo ali de 1.400 mil toneladas no ano passado para 1.300. Isso aqui basicamente é uma questão do incêndio, né, que acabou ocorrendo lá em agosto. A gente teve que produzir muito mais etanol do que a gente estava imaginando, uma vez que você não conseguia produzir açúcar e tinha contracristalização, uma série de coisas. O nosso etanol sobe um pouco, 8,9% acima do ano passado, dos quais 6% é o etanol através da cana, e por hora 27% de crescimento é o etanol do milho, mas deve ser maior esse número quando a gente encerrar a safra de milho também. Indo para o próximo slide, a gente tem aqui os destaques financeiros, né, do trimestre, né, um resumo aqui na comparação na mesma base do indicador EBITDA, EBIT e lucro líquido. Então, foi um trimestre aí onde a gente evoluiu nas vendas de açúcar e de etanol, no ATR equivalente a alguma coisa próxima a 12%. Quando a gente segrega e olha qual produto que evoluiu mais, foi o etanol. A gente vendeu 32% a mais,
Parte disso é por conta da planta de milho e parte disso é por conta da maior produção de etanol que a gente está fazendo nas plantas de açúcar, né? O preço médio foi 12% melhor do que o trimestre passado, o que fez aí com que a gente tenha aí uma receita de etanol crescendo bastante. Açúcar foi uma questão aqui, parte por conta do cronograma e a maior parte por conta da menor produção em si, né? A gente estava estimando uma produção bem maior e aí acaba que já impactou nesse trimestre aqui, um volume menor do que a gente estava imaginando. Olhando os indicadores financeiros, a gente tem aqui um EBITDA normalizado, aí, excluindo o crédito tributário desse trimestre, encerrando em 868 milhões de reais, que é um EBITDA 23% acima do ano passado. E na rúbrica EBIT, também normalizando aí pelos efeitos do crédito tributário, a gente tem ali um crescimento de 29% em relação ao ano passado. Então, apesar de toda a questão do incêndio, etc., a gente conseguiu ali, tri contra tri, melhorar os resultados operacionais. No caso do lucro líquido final, a gente teve efeito, obviamente, aí do crédito tributário, que foi totalmente compensado por uma marcação ao mercado de swap é, de dívida que foi tomada ali a inflação mais 5 contra a CDI. Quando você marca esse swap, ele tem um impacto direto no trimestre, né, pela regra da contabilidade, mas não tem efeito caixa. O efeito caixa ocorre só no final da operação e no fim do dia, assim, essa operação vai custar para São Martinho, quando a gente se propôs a fazer lá algo próximo a 104, 105 do CDI. Além disso, teve uma marcação de ativo biológico acima do que foi no ano passado, na ordem de 25 milhões de reais, que também não tem efeito caixa, né? Mas essa marcação está diretamente ligada aí à questão do incêndio, uma vez que você aplica mais fertilizante, defensivo agrícola para segurar, para melhorar a próxima safra. E aqui, quando você marca esse canavial ao mercado, você tem uma perda, né? Então, podemos dizer aqui que no lucro aí você tem uma queda da ordem de 10% na comparação tri contra tri. Seguindo aqui para a margem, né? E o custo de caixa de etanol e açúcar. Até o encerramento agora em 9M25, a gente tem um custo de açúcar caindo 1,9% na comparação ano contra ano. Parte disso é explicado ali pela queda do Consecana. Como eu tenho preços maiores transitando pelo resultado, a gente tem uma melhora de margem na comparação 9M25 com 9M24. No caso do etanol, a gente tem um aumento da ordem de 8% de custo, né? Metade desse aumento é em razão ali do preço do consecano, uma vez que o preço de etanol subiu aí na comparação ano contra ano, e a outra parte é aumento de custo de insumos, aumento maior diluição dos piores custos para o etanol, uma vez que quando você teve um incêndio e a produtividade começou a cair bastante e as impurezas, como aquela cana com pior produtividade está sendo processada e fazendo etanol, acaba que o custo do etanol fica impactado por essa cana de menor produtividade, né? Porque o mix em determinadas semanas aí foi quase 70% etanol, né? Então, subindo 8% o custo, a gente tem ali uma margem próxima a zero aí no etanol não acumulado. A gente espera no próximo ano, depois a gente vai comentar um pouquinho mais, é, cair bastante esse custo de etanol aí, imaginando uma safra mais normalizada, com um volume bom de cana e sem esses efeitos aí de queimada. Aqui a gente tem um pouco a, a estratégia comercial, né? O que a gente fez até agora? A gente vendeu até o momento 81% do volume de açúcar, né? E temos aí 19% para vender no último trimestre. A estratégia anterior à queimada, a gente estava imaginando que a gente ia vender 30% do volume no último tri, né? Acabou que, como no fim a gente perdeu ali algo próximo a 250 mil toneladas de açúcar, acabou que praticamente os 9 meses a gente cumpriu mais de 80% do volume.
A mesma lógica para o etanol de cana, mas do lado inverso, né? A gente faturou até agora 69%, tem 30% aí para faturar no último TRI, né? Felizmente, o último TRI tá com um cenário bem construtivo aí para o etanol, então a gente deve ter preços um pouco melhores para esse etanol de cana. O etanol de milho, a gente faturou até o momento 53%, tem ali próximo a 45, 46% para faturar em um trimestre só. O etanol de milho é basicamente etanol anidro, tem uma margem melhor que o etanol de cana atualmente, então deve ter um trimestre forte ali de etanol de milho para o próximo, no quarto tri. E aí, combinado tudo, a gente está falando aí que comercializou 72% do ATR e o restante a gente pretende vender, faturar e converter em caixa até março, tá? Um pouco a performance do etanol de milho, né? A gente tem aqui uma forte reversão aí nos resultados de milho na comparação do ano passado, por diversas razões. Primeiro, o preço de milho que está passando pelo resultado hoje é 20% menor do que o ano passado, o preço do DGS está um pouco melhor também que o ano passado, e o preço de etanol melhor. E, por fim, obviamente, a operação aí entrando em modo de cruzeiro, né? A gente tem ali um resultado muito forte no milho, saindo de menos 16 o EBITDA para mais 129 milhões de reais no acumulado do ano, e ainda faltam ali quase metade do volume de etanol para estar vendendo em um trimestre só. Até o momento, destaques operacionais, a gente tem 41% de conversão de milho em etanol, né? Isso que melhorou aquela questão do ATR produzido vis-à-vis a moagem, né? Esse número a gente entende que tem espaço ainda para melhorar ao longo dos próximos anos e o time está trabalhando para fazer isso. E a cobertura das receitas de coproduto, óleo, DDGS, etc., em relação ao custo do milho, está girando em torno de 40%. Nosso hedge para o milho, a gente tem até o momento, para ser processado na safra que vem, 151 mil toneladas de milho, que tá fixado aí a um preço de R$ 53 por saco líquido de impostos. É um preço até menor do que passou até o momento no nosso resultado do custo do milho. Esse volume de compra de milho é o suficiente para dar partida na planta a partir de abril e conseguir. E aí a gente tem a flexibilidade, liberdade para tomar a decisão de comprar o milho no momento onde a safrinha está com forte produção, que é lá em meados de julho, tá? Na sequência, a gente fala um pouco do nosso hedge de açúcar, né? A gente tem ali algo próximo a metade, vai mais ou menos, do volume previsto para exportação de açúcar no ano que vem. Isso relativo à cana própria, com preço aí em linha do que foi a cana própria desse ano, né, 2.600, 2.550. E estamos aí construtivo com o preço de açúcar. A gente acha que tem espaço aí para ele continuar melhorando e por hora a gente está com 50% fixado, tá? E por fim, né, e para a gente abrir para perguntas, ah, a gente tem aqui o etanol. O etanol vem melhorando bastante nesse ano, né, com a participação do ciclo Otto voltando aí na casa de 26%. Recentemente, está chegando ali na paridade próxima a 68% e com uma demanda ainda bastante boa. Ah, e a gente tem ali, a partir desse mês agora, né, fevereiro, uma série de novidades aí positivas aí para uma maior demanda de etanol durante a próxima safra. Primeira item é a questão do ajuste de CMS na gasolina, né? E aí você melhorando a competitividade do etanol, que foi a partir de fevereiro. Ah, a monofasia do PIS e COFINS, que deve entrar agora em maio, né? Ele ajusta o PIS e COFINS para hidratado e anidro na mesma alíquota, e com isso você tem um pouco mais de uma melhora de competitividade também para o hidratado. E por fim, o E30, que a gente espera ali que comece em meados de abril, né? 30% do etanol anidro na gasolina está em fase final de testes aí para estar aprovando esse produto.
E isso dá mais ou menos uma demanda adicional entre 1,2 bi, 1,5 bi de litros, que compensa aí a entrada de novos volumes de etanol de milho no próximo ano das plantas que estão aí com prontas agora nesse final de março, tá? Esse é um pouco o resumo. Vamos abrir para perguntas agora. Estou à disposição. Obrigado por enquanto. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas escritas, orientaremos que sejam enviadas via ícone de QA no botão inferior de sua tela. Para perguntas por áudio, favor clique no ícone levantar a mão no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Troiano, Itaú BBA. Boa tarde a todos, boa tarde, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Pessoal, são duas aqui do meu lado, na verdade. A primeira sobre a expectativa de moagem de vocês para o Centro-Sul agora na 25, 26, né? A gente viu um começo de entre-safra com bastante chuva, teve uma desaceleração. O que eu queria entender é pegar um pouco do que mudou na expectativa de vocês para a moagem, para essa safra, e o que dá para inferir sobre, né, o desenvolvimento do canavial até então. Se vocês pudessem discorrer um pouco sobre a expectativa de vocês, né, para a moagem de vocês e do Centro-Sul, seria super proveitoso. Se a gente conseguisse passar também pelo potencial impacto dos incêndios aqui que tiveram no ano passado, se vocês já conseguem mensurar de alguma forma isso, né, do último call que a gente teve para agora, né? Esse seria o primeiro ponto. E no segundo, sobre CAPEX, e aí a perspectiva de alocação de capital de vocês, acho que com o novo cenário de juros aqui, seria bacana ouvir um pouco do pipe de CAPEX que vocês têm pela frente, como é que seria uma ordem de priorização dos projetos que vocês têm, e o que dá para esperar que ainda seja viável na safra 25, 26, né? Então, pegar um pouquinho dessa atualização de alocação de capital. Obrigado, pessoal. Oi, Gustavo, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Em relação à expectativa da safra de Centro-Sul, a gente tem ainda basicamente 2 meses de chuva aí antes de começar a próxima safra, né? Então é muito difícil a gente elaborar aqui uma análise sobre o Centro-Sul de uma maneira geral, tá? Acho que tem relatórios de mercado aí da Datagro, enfim, que tem uma boa assertividade em relação à produção, à moagem de cana, né? Obviamente eles vão, com o tempo que vai passando, a questão climática, né? Mais chuva, menos chuva, mais calor, menos calor, eles vão sempre atualizando, mas hoje a melhor informação da Datagro em si, né? Que não necessariamente a gente compartilha 100% com isso, né? É em torno de 625 milhões de toneladas. A nossa produção, a nossa moagem do ano que vem, a gente ainda está construindo o orçamento. A gente deve ter esse número aí no comecinho de abril. Eu espero passar esse fato relevante desse guidance assim que a gente tiver um número mais assertivo. Mas ocorre que a gente vem de uma base baixa de moagem, né, e de produção de açúcar, principalmente, por conta dos incêndios. Felizmente, a gente fez aí todo o investimento necessário, os ajustes para estar com o canavial 100% pronto para a próxima safra. Então, a gente está animado. Assim, de fato, nos nossos canaviais a chuva foi muito boa, choveu bastante à noite, né? Teve sol de dia, foi uma questão climática bem favorável aí para o crescimento da cana nas nossas unidades, nas regiões onde nós estamos. Lembrando que a gente está muito concentrado ali na região de Ribeirão Preto, tem um pouco de cana em Piracicaba e cana em Goiás, né? Mas o Centro-Sul é bem mais extenso do que isso. Mas no nosso caso, dado aí todo o investimento que a gente fez nos últimos anos de irrigação, variedades, a gente está com o canavial bem em ordem para estar chegando aí no próxima capacidade total de moagem, tá? O impacto dos incêndios, Gustavo, a gente vai ter, da ordem de custo,
alguma coisa próxima a um número grosso, tá? 100 milhões de reais de custo a mais que eu não teria se não fosse um incêndio. Esses 100 milhões ele é dividido entre o trato cultural, um pouco mais de plantio e em áreas que a gente precisou replantar uma parte, né? Ou precisou reforçar o adubo na área plantada. E insumos industriais, porque na hora que você pega essa cana queimada, se você não aplica insumos industriais para conseguir tirar algum produto dessa cana, você tem uma produtividade menor ainda do que já foi, né? Então, a gente gastou mais insumos na hora de processar a cana do que o normal, né? Então, uma ordem de 100 milhões. E aí, os outros 200 milhões de reais, 250 milhões de reais, é basicamente aí uma arbitragem, né, que a gente deixou de fazer, onde a gente tinha ali deixou de produzir açúcar e produzimos mais etanol, né? E aí você tem que fazer com o preço de mercado antes de acontecer o incêndio, né? A gente pegar lá quanto estava o preço de açúcar no dia 20 de agosto, né? Quanto estava o preço de etanol no dia 20 de agosto, fazer uma conta rápida, você chega ali no número entre 250 milhões de reais que você deixou de faturar por conta do incêndio, tá? Então, grandes números aqui, 350 milhões de reais que vem a menos de geração de caixa, lucro, etc., da companhia, tá? Para 25, 26, como eu já mencionei anteriormente, não, a gente conseguiu aí ajustar para ter zero impacto desses incêndios, então estamos com o canavial zerado. Um pipeline de CAPEX, né, dado esse novo cenário aí de juros, né? A gente já tinha esgotado, assim, né, nesse ano, todo o CAPEX relevante, né, de projeto. A gente já tinha anunciado, já estava em curso, tá? Então, irrigação, colhedora de duas linhas, o biometano, né? Isso encerra agora. O que a gente tem de CAPEX para o próximo ano é somente o CAPEX de manutenção, isso gira em torno ali de 2 bilhões de reais aproximadamente, né? E talvez alguma coisa ou outra que escape desse ano para outro, mas aí é uma questão de cronograma, né? Eu teria menos CAPEX esse ano, mais no próximo, mas é porque geralmente acaba passando um pagamento para lá ou para cá, tá? Mas esse é o CAPEX de manutenção nosso. Qualquer outro projeto, a gente tem que avaliar aí à luz do novo cenário de juros, né, e de retorno, né? Obviamente a gente tem que exigir um prêmio maior, né, uma gordura maior aí para fazer esses projetos, né? É, mas estamos avaliando. O grande projeto é talvez dobrar a planta de etanol de milho da Boa Vista, né? Esse projeto a gente falou no call passado, a gente está fazendo projeto na engenharia, né, na fase de engenharia, para ter o projeto pronto para decidir ou não. Essa decisão aí deve acontecer em meados de março, tá? Mas, obviamente, dado todo o cenário, a gente precisa de um pouco mais de gordura aí de preço, ou seja, preço de milho menor, seja preço de etanol maior, para cobrir esse aumento de custo de capital, tá? Acho que é isso, não sei se eu pulei alguma aí. Não, tá super detalhado, Felipe. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta vem de Pedro Gama, Citi. Pode prosseguir. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Primeiramente, eu queria ouvir um pouco da sua opinião. O que vocês estão esperando para o mercado de etanol ao longo da entre-safra para o próximo ano, né? Porque, como você já comentou, tendo em vista que a moagem do Centro-Sul pode subir nessa próxima safra, e possivelmente a gente deve ter um mix mais açucareiro, por conta do melhor canavial e da melhor matéria-prima. E, com isso, a oferta de etanol de cana pode reduzir uns 2 bilhões de litros, que deve ser compensada pelo aumento de produção de etanol de milho, na mesma magnitude, mas a demanda por etanol deve subir cerca de 1,5 bilhão, né? Como vocês comentaram, por conta do E30. Nesse sentido, faz pensar que os preços de etanol devem subir no curto e médio prazo, por conta desse balanço mais apertado de oferta e demanda, e se vocês esperam que a paridade ela pode subir acima dos 70% em algum momento nessa entre-safra. E uma segunda pergunta, eu queria entender um pouco da leitura de vocês do mercado de açúcar, assim, parece que o mercado ficou bem volátil após a notícia de novas cotas de exportação da Índia.
e principalmente com as notícias que o Centro-Sul deve aumentar a produção. Para vocês faz sentido que o mercado pode seguir nessa faixa de 18 cents per pound nos próximos meses? Nesse cenário, o produtor do Centro-Sul ainda consegue uma margem positiva? E queria que você se puder lembrar aqui o custo médio de produção no Centro-Sul de açúcar. Seria ótimo. Obrigado. Oi, Pedro. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Olha, o mercado de etanol de entre safra, até o entre safra, leia-se aí até final de março, né? A gente acha que pode encostar nos 70%, mas não deve subir acima de 70%, né? Por mais que tenha acabado a safra de cana, a gente ainda tem a safra de milho que está rodando, né? E, e essa safra joga no mercado um volume relevante de etanol e acaba que impede que suba muito acima dos 70%. Então a gente acha que até o final da safra vai ficar ali próximo aos 70%. Mas note que, como essa alteração tributária foi feita recentemente, né, do ICMS, o impacto disso na bomba, ele demora um pouquinho para acontecer, né? Então, as distribuidoras têm estoque, etc. A gente acha que tem um delay ali de uns 15 dias, pelo menos, para você ver todo o impacto na bomba em diversas regiões do Brasil acontecer. Então, pós esse impacto, você já tem ali um ganho de competitividade da ordem de R$ 100 por metro cúbico, que pode ser aí um caminho importante para melhorar a rentabilidade do etanol. Para o próximo ano, essa conta que você tem, a gente também compartilha com ela, né? Deve ter, por mais que tenha 2 bi de litros aí a mais de etanol de milho, a gente deve ter uma safra bastante açucareira, né? Porque muitas usinas, assim como a São Martinho, investiram em cristalização de açúcar aí nos últimos 2 anos, e devem estar, obviamente, migrando para produzir um pouco mais de açúcar. Hoje, o prêmio de açúcar de tela de, dá aproximadamente 25% acima do que é o etanol, tá? Então, mantendo isso, a gente acha que deve ser uma safra ainda açucareira. E por fim, essa questão da Índia, né, realmente o fato desse anúncio da Índia de aumentar a cota para exportação, teve um impacto nos preços, né, mas não necessariamente ainda vai realizar essa exportação, né, porque eles estão tendo uma safra muito difícil lá, uma safra até um pouco pior do que eles estavam imaginando. Então, por hora, a cota está aberta, mas não tem um impacto de efetivamente do volume, né? Temos que esperar um pouco para ver o que vai acontecer, mas a gente acha que esses preços de açúcar atualmente, que eu diria que 19 centavos é na tela mais curta, né? Mas se você olhar as próximas 3 telas, eles estão falando aí de uma tela, uma média, vai 17,50, né? A 17,50 já bate, com certeza, é muito acima do custo de produção da Índia, e acima do custo de produção do Brasil de algumas unidades, né? Acho que o custo de produção do Brasil hoje deve estar girando ali em torno de 15, 16 centavos aproximadamente. Então, beleza. Ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado. Próxima pergunta de Matheus Enfeld, UBS. Boa tarde, Felipe, time Martinho. Obrigado pelas perguntas. Felipe, eu queria talvez entrar um pouquinho nessa discussão sobre etanol de milho, os projetos, tanto que estão saindo no mercado quanto que vocês estão considerando. E daí, menos, pô, não vou te perguntar aqui qual que é a tier do projeto que vocês estão pensando, mas pensar em qual que é a resiliência desses projetos para um cenário em que talvez a gente veja momentos de oversupply de milho ou numa eventual quebra de safra do Centro-Sul ou do Centro-Oeste de milho, projetos que vejam preços de milho bastante caros, né? Então, minha dúvida é como é que fica a cabeça de vocês ao aprovar um projeto nesse cenário em que, como é que entra a conta de resiliência desses projetos, né? Porque quando a gente pensa em petróleo, as empresas estão falando, a gente quer aprovar um projeto que tem um break-even baixo,
mas esse projeto de etanol de milho talvez tenha um break-even que, se você pensar o retorno que vocês precisam ter, ele está bastante apertado, né? Tira esse projeto chegou a bater mais de 20%, agora low double digits. Pensar mais do lado da resiliência de que essa planta, esse projeto tem para a companhia e como vocês pensam isso, do que efetivamente do que é um alvo de tier baseado nas melhores expectativas que, sei lá, a gente ou o mercado tem. E daí a minha segunda pergunta, eu queria fazer uma provocação aqui do Red, que o preço de açúcar e de câmbio tem sido muito volátil e a gente tem visto isso se refletindo em uma volatilidade grande de expectativa de resultado. E daí o Red melhorou bastante para a safra 25, 26, num patamar relativamente alto. Mas como é que fica a cabeça pensando de Red daqui para frente? Se existe espaço ou a necessidade de um ajuste na política de Red para redear mais ou redear menos? Como é que vocês estão pensando, talvez, hedge de forma mais processual até daqui para frente, dada essa vol que a gente tem visto nos últimos anos? Obrigado. Oi, Matheus, obrigado pelas perguntas. Vou começar pela segunda, pela segunda pergunta. A gente tem, assim, a volatilidade de açúcar, ela sempre foi assim, não tem muita novidade, tá? Assim, então, é é uma commodity, eu estou aqui na empresa há quase 20 anos, assim, cada ano é uma notícia nova, é alguma coisa que acontece e a vol é bastante alta, tá? Então, enfim, a gente tá acostumado, assim, isso aí é um pouco da vida, tá? Com isso, a gente tem ali uma política de hedge onde a gente faz basicamente um cenário, né? O time comercial traz um cenário da safra subsequente 12 meses antes da safra começar. E esse cenário, obviamente, ele é sempre atualizado mensalmente com todos os comitês, conselho, etc., né? Quando você está num cenário baixista, né, que você acha que vai ter muito oversupply de açúcar, a gente tem lá um percentual de hedge que precisa ser alcançado até determinado mês. Quando você está no cenário mais altista, você tenta, esse percentual cai, né, e você desacelera um pouco mais, tá? Então, eu diria que hoje, com esses 50% de dezembro, né, a gente está com um cenário neutro, né? Que assim, neutro significa que tem uma grande definição, né? E um cenário neutro para mês de março, né? Então, estamos em fevereiro até março, eu deveria estar avançando ali pelo menos uns 10 pontos percentuais do que eu tenho hoje, né? Ah, pra, por conta porque você está com um cenário de grande indefinição, né? Então, essa é a política. A gente faz hedge casado, açúcar e dólar. Obviamente, o dólar dentro do percentual, excluindo aí as despesas em dólar que a gente tem, né? Defensivos agrícolas, fertilizantes, eventualmente uma dívida em moeda estrangeira, um juros da dívida em moeda estrangeira. E aí a gente faz casado com a área comercial, mas essa é um pouco a cabeça. A gente está com 50%, deve estar caminhando ali para mais 10 pontos percentuais até março aí, se mantendo esse cenário, tá? Mas a Índia é muito relevante nisso, e a Índia mexe muito o ponteiro. Então, se confirmar que a safra da Índia vai ser uma safra menor, ou confirmar que a safra da Índia realmente está migrando aí parte da sacarose para produzir etanol, como eles estavam imaginando no começo, na política, aí e também você tem aí eles não exportando açúcar, etc., acaba que o açúcar pode rapidamente responder, tá? Ah, em relação à primeira pergunta, né, assim, a gente tem hoje, no caso do projeto da Boa Vista, né, para tentar resumir aqui a resposta, tá? Os principais inputs ali para você decidir fazer o projeto ou não e de retorno são preço de milho, preço do DDG, preço de etanol, obviamente, e por fim, preço da matéria-prima, né? Preço do cavaco, tá? Ah, no, e para algumas, e dependendo onde você vai colocar a planta, tem qual que é o desconto logístico,
né? Você tem um projeto lá no norte do Mato Grosso e você não consegue atender, é, o mercado não absorve todo esse projeto, porque o mercado já está muito ofertado ou qualquer outro motivo, você tem que tomar uma decisão, ou você exporta, ou você desenvolve mais um mercado hoje que tem um share de etanol muito baixo, ou você desce esse etanol para São Paulo, Minas Gerais. Quando você desce esse etanol para São Paulo, Minas Gerais, você tem também ali a despesa de frete, né? E a despesa de frete é bem relevante também. A nossa planta em Goiás, sul de Goiás, ela tem duas grandes vantagens. A primeira vantagem é a questão do frete, né? Porque a gente não tem que trazer esse etanol até São Paulo. A gente tem um mercado bem relevante lá na região de Minas Gerais, Distrito Federal, que a gente consegue atender o mercado lá. Então não tem esse desconto. E a segunda vantagem é a necessidade da biomassa. Sai da biomassa, a gente vai usar o mesmo bagaço que hoje eu uso para as caldeiras para produzir etanol de milho de açúcar, eu tenho o suficiente para fazer etanol, a segunda fase do etanol de cana, de milho, perdão. Se não fosse isso, se a gente tivesse que comprar cavaco na região, o nosso custo adicional por metro cúbico de etanol de milho somaria ali R$ 250 por metro cúbico. E o custo logístico, aquele que eu falei, se você está no Mato Grosso e tem que descer, chega ali, dependendo até onde você tem que levar, R$ 300 por metro cúbico, tá? Então, essas são duas grandes vantagens que a gente tem, que a gente está relativamente protegido. Quando a gente vai para o preço do milho, por mais que tenha ali um preço do milho no mercado internacional caia por conta de uma menor safra nos Estados Unidos, etc., a, o viés de longo prazo da região onde a gente está localizado, Mato Grosso, etc., e Goiás, obviamente, é que continue aumentando a disponibilidade de milho na região, por conta de tecnologia agrícola, de mais soja, mais milho safrinha. Então, a gente acha que o milho disponível na região vai ter. E esse milho ele fica mais ou menos competitivo, dependendo ali da como você como você consegue endereçar a questão logística, né? E a questão logística a gente percebe é, que ainda é muito no Brasil, né? Aumenta muito mais do que a inflação, né? Então, se você tirar milho de lá para levar para o porto para exportar, que está diretamente atrelada com custo de mão de obra, custo de diesel, etc., vai subindo bastante, tá? Então, essas são um pouco as alavancas, né? E, obviamente, tem uma alavanca que eu não comentei aqui, que é a alavanca do financiamento, né? A São Martinho tem ali acesso ao financiamento de longo prazo, no custo adequado, etc., que ajuda a melhorar o ativo do projeto. Então, essas são as alavancas para ver se a gente vai tocar o projeto para frente ou não, tá? Tá claro. Obrigado, Felipe. Obrigado. Próxima pergunta de Julia Zaniolo, Bank of America. Boa tarde, pessoal. Acho que ainda explorando aqui na parte do etanol de milho, a gente viu que vocês aumentaram compra, mas o preço do milho andou bastante, né? A gente viu ele andando aí em torno de 25%, e existe uma expectativa de um risco para a safrinha, né? Dado a janela de plantação e colheita de soja. Queria entender como que vocês estão pensando isso, é, e o que que vocês têm de expectativa para preço de milho, e como isso pode impactar na projeção de vocês de etanol de milho? Oi, Júlia. Boa tarde, obrigado pelas perguntas. Assim, na região de Goiás, né, Rio Verde, onde a gente compra, onde a gente origina mais o milho, né, ah, a gente tem mais ou menos uns 15 bases aí, menor do que do preço de Campinas, né? Então, quando você olha Campinas hoje, no mercado futuro para julho, para entrega em julho, e tira esses 15 bases, você vai ver um milho ali na casa de R$ 60 por saco, mais ou menos, tá? Frente a um milho de 55, que é o que passou
no meu resultado. Então, se do jeito que está hoje o mercado, se eu for fixar fazer o hedge pela BMF, eu conseguia um preço de 10% só, né? Não 25% em relação ao que o que passou, né? Mas a gente monitora lá e está vendo que, no caso, na região, por mais que tenha risco, depende de chuva, etc., né? A gente acha que em julho e agosto vai ter um volume bom, importante, que o preço deve estar convergindo aí e voltando aí para casa de 55, tá? Essa é um pouco a nossa cabeça. Tá ótimo, obrigada. Obrigado. Próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, Bradesco BBI. Oi, Vikiato, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria fazer duas aqui. A primeira, voltando um pouco no ponto de custo de produção, que você até comentou na apresentação. Quando a gente vê a evolução, né, no exercício que vocês mostram, quebrado para açúcar e etanol dos 9 meses versus os 6 meses, tem um crescimento relevante nos dois, né, nesse trimestre adicional. É, eu queria só entender um pouco o que que foi esse delta, né? Do que vocês mostraram de custo no tri passado para o tri atual, acumulado da safra. Eu entendo que tem um montante aí talvez importante relacionado justamente às queimadas. E aí, como que a gente deveria pensar na evolução desses custos para a safra 25-26, né? Essa é a primeira. E a segunda, no tema de etanol de milho, se você puder comentar um pouco como que você tem visto a dinâmica do DDG, né? Porque é, tem bastante oferta também, né, que a gente vem entrando no mercado com esses novos projetos de etanol de milho. Historicamente foi, né, uma correlação grande com o farelo de soja. Eu queria ver se você continuam vendo isso acompanhando bem, ou se com esses projetos tem tido algum desconto maior, talvez do que vocês viam no mercado antes até do crescimento dos anos recentes. São essas as duas. Obrigado. Oi, Henrique, obrigado pelas perguntas. Olha, custo de produção, quando a gente compara, a primeira coisa que a gente fez um ajuste no release para ficar um pouco mais claro essa questão de custo de produção, né? Não sei se vocês perceberam, mas o que que acontecia? Quando a gente fazia um quadro de custo caixa no release, a gente fazia a conta qual que era o capex que eu realizei no período, no trimestre, semestre, né? Quanto foi de caixa, pegava esse capex e transformava em custo unitário tanto para etanol como para açúcar. E aí, o que que acontecia? Dependendo do cronograma do capex, né? E você tinha uma movimentação de custo muito fora do normal, né? E que na verdade no fim do ano não seria, né? Além disso, você tem uma questão que é crítico na cana-de-açúcar, que 40% do meu capex de manutenção ele é realizado no último trimestre, no quarto tri, e 60% é realizado nos 9 meses, o que ficava mais distorcido ainda, né, essa informação. Então, o que que a gente fez aqui para melhor entendimento? A gente pegou qual que vai ser o capex do ano inteiro, do guidance, nesse ano acho que está 1.900 e pouco, e falamos o seguinte: dado o volume de ETR que eu vendi até agora, imaginando o volume o CAPEX final do ano, qual que é esse custo unitário por trimestre, né? Para diminuir um pouco essas oscilações, tá? Então, talvez quando você olha lá o 6M e compara com o 9M, parece que o custo aumentou muito no trimestre, mas foi uma questão só de ordem ali para a gente tá de uma melhor forma de refletir qual que é o custo caixa trimestralmente, sem esses impactos proporcionais aí por conta da natureza da cana-de-açúcar, né? Assim, e aí o impacto quando você olha limpo disso, dessa questão de cronograma e de forma de como apresentar, é efetivamente esse custo industrial e com secana, né, no industrial, a questão da queimada prioritariamente, de maneira prioritária, né? O segundo, a dinâmica do DDG, não, realmente, assim, você tem um volume grande de DDG vindo, né?
Mas eu acho que o maior impacto, Henrique, de preço já foi sentido nessa safra, né? A gente, no projeto inicial, a gente estimava que o preço do DDG ia ficar alguma coisa próxima a 1.200, a gente está realizando em torno de 1.000, né? E maior concorrência do DDG é de projeto que está localizado mais próximo da nossa usina, né? Os novos projetos que estão vindo estão localizados ali mais para o Mato Grosso, né? E aí o desafio é igual ao etanol, né? Ele tem que trazer esse DDG para para a região lá, então tem questão de custo de frete que acaba inviabilizando. Agora, o DDG é um mercado que está sendo ainda desenvolvido no Brasil, né? Quando você olha o percentual de uso, né, de quem pode usar, é muito pouco, né? E acho que as empresas, né, as maiores, Impasa, FS, estão trabalhando duro aí para tentar desenvolver esse mercado, né? É, que no fim do dia é uma questão de ampliar mercado efetivamente, tá? Então a gente acha que no fim vai rodar bem próximo ao preço de soja, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que já é um volume muito maior, acho que o limite ali andar junto com o preço de milho, né? Que eles vendem DDG como se fosse milho, tá? Comparar os preços lá dos Estados Unidos é um pouco isso que acontece. Mas a gente não acha que isso é uma realidade no Brasil. Tem muita coisa para desenvolver no mercado ainda de DDG, tá? Muito claro, Viquiato. Obrigado. Obrigado, Henrique. A próxima pergunta vem de Guilherme Gutila, BTG Pactual. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde Felipe, boa tarde time. Só uma pergunta aqui do meu lado, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo capex de cristalização na indústria agora. A gente tem falado bastante que você consegue ganhar mais dinheiro, obviamente, com açúcar do que o etanol no momento, mas queria entender se vocês estão vendo algum tipo de capex em aumento de cristalização e se com o prêmio atual que a gente está vendo entre açúcar e etanol, se compensa um investimento desse, e qual que seria talvez o prêmio necessário para fazer um investimento assim passar a ter retornos mais atrativos, por favor. Oi, Guilherme, boa tarde, obrigado pela pergunta. A gente não está vendo hoje investimentos adicionais em cristalização. O forte desse investimento aconteceu há 2 anos, mais ou menos. A gente acha que, dado os investimentos realizados, hoje a capacidade de cristalização do Brasil para produzir, de Centro-Sul, perdão, é para produzir algo no máximo ali 43, 44 milhões de toneladas, isso se for uma super safra, né? Mas hoje não está tendo novos projetos de cristalização. Ah, a gente analisou no passado, né, um projeto de cristalização na própria Boa Vista, que é a planta que a gente consegue fazer esse tipo de projeto, porque as outras todas, as plantas de São Paulo hoje estão com 70% de capacidade de cristalização depois dos investimentos que a gente fez. Na Boa Vista é só etanol, a gente poderia fazer um investimento lá onde teria um volume importante de açúcar, mas não fecha a conta, tá? Porque quando você faz um investimento em cristalização, basicamente você está fazendo investimento em capacidade ociosa, né? Porque você vai colocar você vai usar o mesmo caldo para fazer açúcar e deixar ocioso a sua planta de etanol, que já está lá, capital empregado, né? Ah, Mesmo com os preços de etanol, eu diria que até mais baixo de onde estão, né? Não era vantagem fazer investimento em planta de açúcar, tá? A Boa Vista, obviamente, tem uma questão particular e todas as plantas de etanol de cana-de-açúcar na região do Centro-Oeste, uma coisa particular que é o produzir, ele acaba em 32, né? Talvez depois de terminar o produzir, a conta fique um pouco diferente, mas por hora eu não vejo ninguém mais fazendo investimento em cristalização. Quem fez, fez. Quem não fez, eu acho que se fizer conta, não vai fazer. Perfeito, obrigado, Felipe. Obrigado, Henrique. Guilherme, perdão.
Obrigado. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais. Bom, obrigado a todos aí pela presença. Nos vemos no próximo resultado, que deve ser em meados de junho, né, dado que meu ano fiscal termina em março. Qualquer dúvida adicional, estamos aí à disposição, aí o time aqui. Um abraço e boa tarde, boa semana. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.